A palavra que me define nessa noite é a palavra gratidão. Eu sou grato por estar onde estou. Tenho consciência vívida que estar aqui não é uma conquista das minhas virtudes. Eu não merecia ser pregador. Minhas virtudes me qualificam a ser professor, palestrante, pregador não. Não merecia estar aqui. E antes que você se escandalize comigo, você também não merecia estar onde está. Você não merecia estar na presença de Deus, mas está. Você não merecia cultuá-lo e está cultuando. Eu estou sentindo Deus aqui. Você não merecia sentir Deus e tem crente sentindo Deus aqui. Então como entender esse mistério? É um pregador que está onde não merece, e um povo que está onde não merece. Só uma doutrina bíblica responde isso de maneira suficiente. Fomos alcançados pela graça, e é ela que nos habilita a viver mais do que merecíamos. Será que tem alguém aqui que é grato por ter sido alcançado? Só os gratos pelo amor de Deus. Melhore esse glória a Deus aí e se manifeste em nome de Jesus. Onde estão os privilegiados por estarem aonde estão? Expressem a sua gratidão nesta noite. Tem gente que daria tudo para estar no teu lugar, mas aprove o Senhor que o privilegiado da noite fosse você. Então seja grato. Eu preciso avançar com a saudação, mas o Espírito está me movendo aqui. Está me movendo aqui. A minha expectativa é que você receba tudo aquilo que você veio buscar hoje. Não, 10 pessoas, eu preciso de pelo menos 20. A minha expectativa é que você receba tudo aquilo que você veio buscar. Mas eu preciso despertar a tua consciência. Ainda que você não receba tudo pela vontade de Deus, já se considere abençoado, porque estar aonde você está já te faz alguém abençoado. Eu quero estender a minha gratidão ao pastor Adson Belo, pastor dessa casa, que me confiou a responsabilidade de estar aqui, e quero publicamente assumir um compromisso com o pastor, e o compromisso é não me comportar como um orador diante de uma plateia, mas me comportar como boca de Deus diante de um rebanho bem cuidado. Estendo a minha gratidão a todo o corpo ministerial aqui, todos os líderes, pastores, sintam-se abraçados pela minha gratidão. Quero agradecer também àqueles que me acompanham, meu pai, Ricardo Nechaif, a quem eu não só herdei o nome, é nome mesmo, gente, é um nome pentecostal, né? Porque só de falar já está falando em línguas, né? Mas não herdei só nome, mas herdei ministério, caráter, vida com Deus, gratidão. Não posso deixar de te honrar. Há um segredo na honra, e eu quero me incluir nesse segredo. Quero agradecer também aos meus amigos, pastor Rodrigo Machado e evangelista Ricardo. Eu pedi Deus amigos, Deus me deu irmãos. Muito obrigado, viu? Irmãos, eu tenho 2 aspectos que norteiam o meu ministério. O primeiro aspecto é mais professoral. Eu sou professor de filosofia. Então eu vou convidar você a pensar muito hoje. Mas eu estou pregando para IMAF. Então isso não ofende vocês. Mas eu vou pedir paciência. Porque esse é só um aspecto do meu ministério. Porque por vezes o professor, o filósofo vai deixar o microfone, quem vai assumir a tribuna é o profeta. Então por favor, só tenha paciência comigo. A gente vai pensar junto, mas vai fazer barulho junto também. Eu tenho uma palavra para compartilhar com você. Eu vou repetir. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você.
Eu quero te dar uma garantia: sem uma palavra de Deus você não vai voltar para casa. Eu vou de novo: sem uma palavra de Deus você não vai voltar para casa. E essa garantia não está fundamentada no fato de ser eu o pregador, porque eu tenho plena convicção de que esse momento não é meu. Esse não é o momento do pregador, esse é o momento da pregação. Esse não é o momento do mensageiro, esse é o momento da mensagem. Porque o que garante a voz de Deus no culto não é o sermão do pregador. O que garante a voz de Deus no culto é Bíblia aberta. Porque a Bíblia não precisa do meu sermão, é o meu sermão que precisa da Bíblia. A Bíblia é a voz de Deus. Diferente do que pensam os liberais, que acreditam que a Bíblia contém a palavra de Deus, a Bíblia continua sendo o grito do eterno para quem tem voz para ouvir. A pergunta não é se Deus vai falar, a pergunta é quem veio disposto a ouvi-lo nessa noite. Por favor, se manifeste. O texto é Gênesis capítulo 13. Eu quero ler com você apenas o versículo que me foi confiado. E quero assumir a tarefa de me manter fiel a ele. Gênesis capítulo 13, o versículo é o 18. Você encontrou? Diz assim a palavra do Eterno: e Abrão armou as suas tendas, e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Eu vou repetir, tá? E Abrão armou as suas tendas, e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar. Um altar. Um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 13, versículo 18 nos posiciona frente a um cenário constituído por elementos. Que elementos são esses? Um homem, um território, duas atividades. Se eu puder já compartilhar com você a estrutura da minha prédica, a estrutura é essa: eu vim pregar sobre um homem, em um território, exercendo duas atividades. Quem é esse homem? O texto deixa claro. As primeiras notas declarativas do texto são: e Abrão. Abrão é o nome do homem. Qual é o homem? Abrão. Repita comigo: Abrão. Abrão é o homem. Dentre muitas verdades que podem ser ditas sobre Abrão, talvez a mais significativa, apesar de simples, seja dizer que Abrão andou com Deus. Abrão desenvolveu caminhada com Deus. Eu sei que esse tipo de resposta e de definição parece não comunicar muita coisa, mas ela diz mais do que parece. Porque na história da revelação de Deus aos homens, muitos foram os que tiveram acesso a um encontro com o Deus que se revela, mas nem todos desenvolveram caminhada com o Deus revelado. Muitos encontraram,
mas nem todos caminharam. Mas apesar de haver esse universo de gente que encontra, mas não caminha, Abrão preserva uma consciência que a gente precisa preservar também. Que consciência é essa? O Deus que promove encontros é o Deus que vai te exigir caminhada. Não queira encontrar se você planeja rejeitar a caminhada. Eu vou repetir. Não queira brincar de encontrar Deus só de vez em quando, se você insiste em rejeitar a caminhada. Quem quer encontrar com Deus, mas rejeita a caminhada, está confundindo o encontro com Deus com entretenimento religioso. Quem quer encontrar Deus, mas rejeitar a caminhada, está confundindo o encontro com Deus com experiências epidérmicas que até arrepiam, mas não transformam ninguém. Eu sinto Deus aqui, então eu vou pregar o que Deus me mandou pregar. Eu sei que você coleciona muitas histórias de encontro com Deus, mas vai decidir caminhar com Ele quando? Até quando a tua história com Deus vai ser definida por contos de livramento, por contos de provisão? Quando é que a decisão pela caminhada vai ser tomada? Escute aqui, encontrar com Deus afeta o teu momento, mas só decidida pela caminhada afetará a tua eternidade. Mas Abrão andou com Deus. Eu vou repetir isso aqui porque eu estou sentindo graça. Abrão andou com Deus. Encontrou, mas caminhou também. Encontrou, mas caminhou também. Por quê? Porque o objetivo do encontro é te fazer caminhar. Eu vou repetir. O objetivo do encontro é te fazer caminhar. O mesmo verbo vivo que disse vinde a mim, também é aquele que disse siga-me, siga-me, siga-me. Aqui tem encontro, mas tem caminhada também. Aqui tem encontro, mas tem caminhada também. Só quem preserva encontros e caminhada, por favor, se manifeste em nome de Jesus. Nós somos preservadores dessa consciência. Qual? O objetivo do encontro é te fazer caminhar. Abrão andou com Deus. E Gênesis capítulo 13, versículo 18 é um retrato dessa caminhada. Gênesis capítulo 13, versículo 18 fotografa essa caminhada. E este retrato, esta imagem que o texto expõe para cada um de nós, é a chegada desse que caminha com Deus em um território chamado Hebrom. Segundo o geógrafo israelense Zef Vilnai, um aspecto fundamental de Hebrom é que Hebrom é a cidade mais alta da Palestina. Segundo algumas medições, Hebrom chega a ultrapassar 1000 metros de elevação acima do mar Mediterrâneo. Então entenda isso aqui, essa é a leitura que eu quero propor. Qual? Hebrom, território mais elevado. 3 pessoas entenderam, eu vou repetir. Hebrom, território mais elevado. Eu não sei se te edifica, mas o que o texto está dizendo é que Abrão está chegando em um lugar mais elevado. Eu vou melhorar. Eu não sei se te edifica, mas me edifica muito saber que quem caminha com Deus está tendo acesso ao lugar mais elevado. Levante a sua mão que eu quero profetizar em nome de Jesus. A tua caminhada com Deus vai te dar acessos. Eu vou repetir. A tua caminhada com Deus vai te liberar acessos. Para onde? Hebrom, lugar elevado. Só quem vai chegar em Hebrom, pelo amor de Deus, melhor esse glória a Deus aí.
versículo 18 é o último versículo do capítulo 13. Repita comigo: o último. Não, desse jeito aí não. Diga: o último. Agora, como alguém que está vivo, diga: o último. Se é o último, é o desfecho de um episódio. O desfecho é esse: há uma chegada sendo exercida em um lugar elevado, mas esse é o final. Porque o território do começo é muito diferente. Os primeiros versículos do capítulo 13 pintam para nós a situação territorial de alguém que não é definido pela elevação, mas é definido pelo caos. Diz o texto: o território não dá conta de suportar. Ló e Abrão juntos. O território não dá conta de suportar Abrão e Ló, bem como os seus bens, fazendas e posses. Consequência: há caos no território, há conflito no território, há confusão no território. Então entenda isso aqui: a marca territorial do começo do capítulo 13 é o caos. Repita comigo: caos. Mas esse é só o começo. Eu vou repetir: esse é o começo. Porque quem começou tendo um território definido pelo caos, está terminando o capítulo 13, chegando em um lugar mais elevado. Eu sei que o caos está fazendo muita gente descer. Eu sei que o caos está fazendo muita gente declinar. Eu sei que o caos está fazendo muita gente retroceder. Mas quando eu olho para Abrão e a sua caminhada com Deus, eu vejo alguém com um testemunho na boca. E o testemunho é: o caos não me fez descer, o caos me fez... Levante a sua mão em nome de Jesus. Caminhe com Deus. Desenvolva a caminhada com Deus, porque na caminhada com Deus, o caos não vai promover o teu declínio, o caos vai pavimentar o teu caminho para um lugar mais elevado. Me ajude a pregar em nome de Jesus. Olha para pelo menos 3 irmãos aí do seu lado e diga para ele: meu irmão, caminhe com Deus, mais forte, caminhe com Deus, porque depois do caos não haverá declínio. Depois do caos, teu destino é Hebrom. Você crê nisso? Você crê nisso? Então melhore a sua reação. Aleluia. Gênesis capítulo 13, versículo 18. Não é apenas o relato de uma chegada. Poderia ser, sim ou não? Mas o mesmo texto que se importa em testemunhar a chegada, também se importa em testemunhar quais atividades foram exercidas no lugar da chegada. Eu vou de novo, para ser didático. O texto conjuga um testemunho de chegada com um testemunho de atividade. Porque tão importante quanto a chegada, tão importante quanto a elevação, é o tipo de comportamento que você assume quando chega lá. O filósofo coreano Byung-Chul Han afirma no seu livro Sociedade do Cansaço que o homem contemporâneo tem se tornado doente porque quer alcançar cada vez mais metas elevadas. Ei, psiu. A busca pelo Hebrom está adoecendo muita gente. A maior tragédia
do homem contemporâneo, dentro do seu sistema ideológico, é acreditar que infelicidade é não ser capaz de chegar em lugares elevados. Mas quando eu olho para a estrutura narrativa do texto bíblico, eu tiro daqui uma aplicação alegórica, porém real. A maior tragédia não é ser incapaz de chegar em lugares elevados, mas é chegar em lugares elevados com atitudes decaídas. Porque tem muita gente tendo acesso a lugar alto, mas com comportamentos reprováveis. Aí vai uma palavra. Eu quero profetizar que você terá condições de chegar em lugares altos. Não, melhora isso aí. Eu quero profetizar que você terá condições de ter acesso aos lugares mais elevados das regiões da tua convivência. Mas assim diz o Senhor: alcance lugares elevados, mas também tenha coragem para desenvolver um comportamento tão elevado quanto o lugar que você chegou. Porque o que vai dignificar a tua chegada é a qualidade do teu comportamento quando chega. Eu vou repetir. O que vai dignificar a tua chegada é o tipo de atividade que você presta quando chega. Você vai chegar em lugares nobres, mas tenham atitudes nobres quando chegar. Agora preste atenção nisso aqui. Esse é o terceiro altar, sim ou não? São duas atividades aqui relatadas. Uma delas é edificar, a outra armar. Segundo o grande biblicista Derek Kidner, britânico, brilhante, afirma que esses dois verbos, essa dualidade comportamental, definem o modo de existência de Abrão. Por quê? Porque existem territórios diferentes, mas o mesmo Abrão está repetindo o seu comportamento. Edificar altar para Abrão não era um ato isolado. E me desculpe, eu estou imergido demais na filosofia para não lembrar de Aristóteles. Aristóteles, grande filósofo grego da era clássica, na sua obra Ética Nicômaco, dizia que uma ação virtuosa não é um ato isolado. Uma ação virtuosa é aquela que acontece repetidamente. Quando o assunto é edificar altar, eu não vejo Abrão edificando de forma isolada no seu comportamento. Eu vejo alguém repetindo atividades. Miqueias não está claro, vai ficar. O território muda, mas o comportamento é preservado. Eu vou repetir. O território se altera, mas o comportamento é mantido. Me desculpe, mas eu vou pregar. Mudar de território não te habilita a mudar de comportamento. Eu vou de novo. Mudar de território não te habilita a mudar de comportamento. Porque quem anda com Deus muda de território, mas preserva o comportamento. Então não vem edificar altar aqui dentro e não querer preservar o comportamento lá fora. O território muda, mas o comportamento é mantido. Territórios se alteram, mas comportamentos são preservados. Então não venha para cá dizer que anda com Deus, se o teu comportamento se modela de acordo com a conveniência do território. Porque quem caminha com Deus é assim. O território muda, mas o comportamento é mantido. O território muda, mas o comportamento é preservado. Eu edifiquei altar quando eu estava no baixo. Eu vou edificar altar. Só quem vai preservar comportamento, pelo amor de Deus, melhore esta reação em nome de Jesus. Cadê você que vai preservar comportamento? Cadê você? Cidade Maf, a palavra de Deus é: territórios vão mudar, mas preserve o teu comportamento.
Eu vou começar a me soltar. Eu comecei aqui meio devagar, porque o Fausto está aqui. Mas eu vou começar a me soltar. Ei, escute isso aqui. Escute isso aqui. Há um comportamento sendo preservado. Há um testemunho de chegada, sim ou não? Não, você está aí ou foi embora? Há um testemunho de chegada, sim ou não? Mas o texto não diz só que Abrão chegou. O texto diz que Abrão chegou e habitou em Hebrão. Ah, eu vou dizer isso aqui. Nunca foi só sobre chegar. Não é só sobre ter acesso à altura. Não é só sobre ter a habilidade ou a capacidade ou a credencial para chegar no lugar elevado. Porque quem caminha com Deus não só chega, mas se mantém onde chegou. Ah, eu vou liberar essa palavra aqui, e eu não vou nem investir muito tempo construindo essa aplicação. Quem crê, receba em nome de Jesus. Você não vai só chegar, você vai se manter onde chegou. Eu vou repetir. Você não vai só ter acesso a lugares elevados, você vai fazer do lugar da tua chegada o lugar da tua habitação. Você não será contado entre aqueles que só chegaram. Eu vou de novo. Você não será contado entre aqueles que só chegaram. Você será contado entre aqueles que chegaram. Eu vou repetir, que chegaram, mas se mantiveram onde chegaram. Eu quero ver da glória agora. Porque eu preciso te dizer que lugares elevados só são habitáveis para quem é maduro para lidar com a elevação. Foi rápido? Vou de novo. Lugares elevados só são habitáveis para quem tem maturidade para lidar com a elevação. Então não queira habitar, nem ter acesso à elevação, se você tem dificuldade com maturidade. Porque a elevação costuma ser uma rota de destruição para os imaturos. Eu sabia que o glória a Deus ia dar uma diminuída. Eu vou repetir, porque eu vim ser profeta. Eu não vim aqui animar plateia. Então eu vou entregar tudo que Deus me deu. A elevação costuma ser uma rota de destruição para os imaturos. A elevação vai te exigir maturidade. Eu vou repetir isso aqui. A elevação vai te exigir maturidade. Então amadureça primeiro para subir depois. Se submeta ao processo do amadurecimento para poder subir depois. Por que você não subiu ainda? É o questionamento do teu coração. Deus está te dando resposta hoje. É porque há uma dificuldade muito grande em você de se submeter a certos processos de amadurecimento. Amadureça primeiro, e nada vai te impedir de chegar em Hebrão. Por que eu estou dizendo isso? Porque Hebrão foi um território onde maturidades foram exercidas. E por que plural? Porque existem pelo menos duas maturidades sendo exercidas em Hebrão por Abrão. Uma maturidade, ela é intrapessoal, ou seja, é uma maturidade relacionada a como Abrão lidava consigo mesmo. A outra maturidade, ela é interpessoal, ou seja, é uma maturidade relacionada a como Abrão lidava com os outros. Primeira maturidade, maturidade intrapessoal. Você está aí ainda? Como enxergar essa maturidade intrapessoal? Vamos construir juntos.
Uma das possibilidades de tradução da palavra Hebrom é confederação. Repita comigo, confederação. Segundo uma longa tradição interpretativa, o nome mais antigo daquela região não é Hebrom, é Quiriat Arba. Mas como o escritor bíblico, ele é muito posterior à era abraâmica, ele já introduz um nome que é posterior ao nome que de fato era usado no tempo de Abrão. Por que que aquela região se tornou chamada de Hebrom, de confederação? Uma das evidências está no próprio capítulo 14, no versículo de número 13. Abrão aparece estabelecendo confederações. Então entenda, em Hebrom, Abrão construiu alianças. Eu vou repetir. Em Hebrom, Abrão construiu alianças. E não eram só alianças ligadas por afinidade de amizade. Era uma confederação. E um dos objetivos de uma confederação é fins protetivos. Então a ideia é, Abrão está em Hebrom, Abrão está em um lugar elevado, mas está construindo alianças para se proteger. E aqui não precisa nem de comentário bíblico, nem de hermenêutica, nem exegese para entender o que eu vou falar. É só raciocínio lógico. Só faz sentido buscar alianças para se proteger quando há consciência de vulnerabilidade. Miqueias não entendi, vai entender agora. Abrão tem maturidade para chegar na elevação, por quê? Porque não é porque ele está em um lugar elevado que ele perdeu a consciência de vulnerabilidade. O maior perigo da elevação é te fazer esquecer que você precisa do outro para certas proteções. Não é porque você chegou no alto que você se tornou autossuficiente. Primeira maturidade, maturidade intrapessoal. A minha subida não vai roubar de mim a consciência de que existem fragilidades e o outro vai me ajudar a proteger. Mas além de uma maturidade em relação a si, Abrão tem uma maturidade relacionada ao outro. No capítulo 14, Ló é raptado, sequestrado. Depois de uma consequência relacionada à disputa, uma guerra entre 5 reis e 4 reis. Os reis de Sodoma e Gomorra foram derrotados e Ló é sequestrado. Essa notícia chega até Abrão. E Abrão está em um lugar elevado. Repita comigo, lugar elevado. Essa notícia chega lá. E a postura de Abrão é: vou ajudar. Ele mobiliza sua confederação e vai prestar socorro. Mas Ló é uma aliança antiga que gerou problema. Mas não é porque é uma aliança antiga que gerou problema que isso te dá o direito que isso te habilita, que isso te autoriza a deixar de exercer o teu dever ético. Ajudar é dever. Repita comigo, ajudar é dever. Muito cuidado com que a elevação embace em você o teu senso ético para prestar socorro para quem merece, ainda que o passado tenha sido problemático. Tiago capítulo 4, versículo 17. O autor bíblico diz que quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Abrão é alguém que tem maturidade para entender que o passado não pode ser bloqueio para que aquilo que deve ser feito seja de fato realizado. Mas eu não construí isso tudo para chegar só até aqui. Porque por mais que você seja capaz de ver Abrão ajudando Ló,
você não vai ver Abrão restituindo a aliança com Ló. Agora eu cheguei onde eu queria. Muito cuidado, não use a ética como pretexto para recuperar alianças que já se provaram problemáticas. Eu vou repetir. Não use o teu dever ético como um pretexto, porque tem gente usando o dever ético como pretexto para voltar a ligar para quem não deveria ligar, para voltar a marcar café em casa com quem não deveria estar marcando. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: Hebron vai ser insustentável para você se você não aprender a fazer o bem, mas não restaurar alianças que não estejam alinhadas com o teu propósito. E por quê? Aliança está ligado à ética, ou melhor, ajudar está ligado à ética. Me permita consertar esse entendimento. Ajudar está ligado à ética, mas a aliança está ligado a propósito. Então, por favor, não comprometa o teu propósito em nome da ética. Eu vou repetir. Não comprometa o teu propósito por causa da ética. Ajude quem tiver que ajudar, mas ajudou, segue a sua vida, porque o teu lugar é em Hebron, com as alianças que Deus já preparou para você nesse lugar elevado. Repita comigo: Hebron. Não, mais alto: Hebron. Lugar de maturidade. Essa maturidade também ela é perceptível no tipo de habitação, e aqui eu entro na esfera das atividades, no tipo de habitação que Abrão elege para si. O texto diz que Abrão armou tendas. A tenda é uma habitação flexível, móvel, que não se estabelece de maneira definitiva no lugar. O vínculo entre o solo e a habitação é uma amarração de cordas. Eu vou repetir, só por propósitos didáticos. Abrão se estabelece com tendas na terra, mas ele não se estabelece de forma definitiva na terra. Há uma promessa que garante a posse da terra, sim ou não? Mas a forma que Abrão escolheu para se relacionar com a terra que ele tem por posse prometida é essa. Eu me estabeleço e me vinculo na terra, mas a terra não se vincula comigo. Você foi embora. Porque o projeto de Deus é Abrão ter a terra e não a terra ter Abrão. Eu vou de novo. Nunca vai ser bênção a terra ter Abrão. A habitação em tendas é uma declaração existencial. E a declaração é: eu me vinculo à terra, mas a terra não me prende. Eu sou livre até daquilo que eu tenho. Eu tenho a terra, mas a terra não me tem. Eu vou repetir: eu tenho a terra, mas a terra não me tem. Há um vínculo provisório com a terra. Então aí vai uma palavra de Deus para a vida de alguém. Não planeje ter, se você também não planeja ser livre do que tem. Eu vou repetir: não queira ter, se você não planeja ser livre daquilo que você tem.
Levante a sua mão o mais alto que você puder. Cidade Maf, não, pelo amor de Deus. Levanta a mão direito para receber essa palavra. Deus te dará condições de ter, mas Deus também vai te capacitar com uma consciência de transitoriedade. Eu tenho, mas o que eu tenho não me tem. A terra não será o nosso cativeiro. Eu vou repetir: as posses não serão o nosso cativeiro. Teremos, mas seremos livres. Teremos, mas seremos livres. Teremos, mas seremos livres. Escute isso aqui. Abrão, a erguer tendas, está fazendo uma declaração existencial. E a declaração é: eu tenho vínculo com a terra, mas o meu vínculo é provisório. Mas nem só de vínculo com a terra se faz a caminhada de quem decidiu caminhar com Deus. O mesmo Abrão que aparece erguendo tendas, vai aparecer edificando altar. E se a estrutura da tenda é provisória, a estrutura do altar é permanente. Se tenda aponta para um vínculo com a terra, altar aponta para um vínculo com o céu. O que Abrão está comunicando com o seu modelo de jornada é: quando o assunto é vínculo com a terra, o vínculo é provisório. Mas quando o assunto é se vincular com o céu, o vínculo é permanente. Só quem tem vínculo permanente com o céu, por favor, um momento de adoração. Só quem tem vínculo permanente. Cadê você? Cadê você? Ali ó, 1, 2, 3, 4, 5. Só quem tem vínculo permanente se manifesta em nome de Jesus. Nessa eu vou te convidar a pensar, tá? Mas vai valer a pena. O filósofo e cientista da religião romeno, Mircea Eliade, escreveu uma obra importantíssima para o tema, chamada O Sagrado e o Profano. Nessa obra, o autor declara: toda tradição espiritual possui a sua forma de demarcar no espaço um território sagrado. A NTLH traduz o texto que nós lemos, Gênesis capítulo 13, versículo 18. A expressão carvalhais de Manre, que é onde Abrão se estabelece, arma tenda e edifica altar, como árvores sagradas do Manre. Isso por quê? Os carvalhos possuíam, no interior da cultura idólatra antiga, em várias expressões religiosas, a ideia de ser uma árvore sagrada. A ideia de ser uma árvore capaz de produzir um elo entre o que é profano e o que é sagrado, entre o que é temporal e o que é eterno. Miqueias não entendi, vai entender. Os gregos acreditavam que os carvalhos
eram a árvore de Zeus. Os romanos, a árvore de Júpiter. Inclusive, a deusa Diana era por muitos cultuada num bosque de carvalhos. O que eu quero dizer é que o que Mircea Eliade está apontando, e também os tradutores da NTLH, é que aquele ambiente onde Abrão estava estabelecido era pela cultura idólatra cananeia considerada um lugar sagrado. Por quê? Porque tem carvalho lá. É nesse lugar que a cultura idólatra está dizendo é sagrado porque tem carvalho. É que Abrão chega e edifica um altar. Derek Kidner dizia que a postura de Abrão ali é fincar uma bandeira do Deus verdadeiro. Miqueias não entendi, vai entender. A cultura religiosa está dizendo, já é sagrado porque tem carvalho. Mas Abrão está dizendo, a cultura pode até achar sagrado porque tem carvalho, mas para ser sagrado para mim, tem que ter altar. Eu vou de novo. A cultura idólatra, a cultura que não sabe nada de revelação, até pode considerar o ambiente sagrado porque tem carvalho, mas para ser sagrado para mim tem que ter altar. Não foi a cultura que apresentou Deus para Abrão. Então por que a cultura ensinaria como Abrão deveria cultuar? Deus se revelou. E quem anda com Deus não é guiado por cultura, é guiado por revelação. Eu vou repetir. Quem anda com Deus não é guiado por cultura, é guiado por revelação. Se fosse no nosso tempo, se fosse contemporaneamente, a postura de Abrão seria lida como intolerância religiosa. Está chegando em um território que já é sagrado e está construindo aquilo que é sagrado para si. Mas eu tenho uma palavra para a cidade máfia, e a palavra é: não troque o altar pelo carvalho. Eu vou repetir: não troque o altar pelo carvalho. Não é porque a cultura diz que é sagrado que vai ter que ser sagrado para você. Não troque o altar pelo carvalho. Me desculpe, mas esses dias algo me impressionou. Alguém começou a me seguir no Instagram, e o abençoado colocou na bio assim: cristão protestante, e embaixo Capricórnio. Me desculpe, mas crente que acredita em signo já trocou o altar pelo carvalho. Crente que acredita em horóscopo já trocou o altar pelo carvalho. Crente que acredita em rosa ungida e mandinga gospel já trocou o altar pelo carvalho. Só quem se mantém fiel ao altar pula dessa cadeira e glorifique a Deus, pelo amor de Deus. Vai! A cultura tem seus carvalhos, mas a igreja é fiel ao altar. Nós não negociaremos o altar. Nós temos um recado para o mundo: nós não vamos negociar o altar. O carvalho pode ser belo, mas não é sagrado. Numa dessa de ver beleza na cultura, tem crente virando sincretista religioso. Eu vou dizer tudo aquilo que Deus me deu. Não, mas é bonito, é cultural, é expressão do diferente, é a expressão da alteridade. Vai nessa, meu irmão, vai nessa, que daqui a pouco o teu altar está no chão e você está se dobrando perante um carvalho. Mas nós nos manteremos firmes à cultura do altar.
Os carvalhos nunca substituirão o altar. Mas aí vão me chamar de intolerante, deixa chamar. Eu estou há 10 anos lidando com filosofia dentro de uma universidade pública. Eu me senti vocacionado para isso. Quando eu decidi que iria entrar lá dentro, muitos me disseram: você vai desviar. Mas quem caminha com Deus é assim, entra dentro do bosque. Entra dentro do bosque e faz o quê? Finca a bandeira do eterno. Deus vai te levar a lugares, e o propósito é edificar um altar para demarcar um novo território sagrado. Eu vou terminar. Entenda, o pronome pessoal sua é utilizado no texto quando o assunto é tenda. E Abrão armou as suas tendas. Mas o mesmo pronome não é usado quando Abrão edifica o altar. Porque a tenda é de Abrão, mas o altar é de Deus. Então não queira tratar o altar como se fosse a tua tenda. Eu vou falar tudo. Eu não vim lá de Volta Redonda para apenas dizer o que convém. Eu vou falar tudo. Se a tenda é sua, a preferência do que acontece lá é tua. Você decide a cor, você decide a arrumação, você legisla sobre horários, sobre o conteúdo da tenda. Mas no altar, a prevalência não é da tua preferência. Porque na tenda vale o que você prefere, mas no altar vale o que Deus prefere. Então não vem pra cá pro altar cheio de preferência não, tá? Porque aqui a preferência que domina, que protagoniza, é a preferência do dono do altar. Mas tem um detalhe. Tem um detalhe aqui. Muitos dizem, e eu concordo, que a virtude que define Abrão é a obediência. Sim ou não? O que me faz obediente é a submissão às ordens. De fato, Abrão obedeceu muitas ordens. Sai, vai, me dá. Muitas ordens Deus deu. E Abrão executou. Mas quando o assunto é altar, e aqui só crente que está ligado vai entender. Eu não vejo Deus emitindo ordem para Abrão edificar altar. Pelo menos não até o contexto territorial que é o nosso Hebrom. Você não vai ver Deus emitindo ordem. Mas apesar de não ter ordem, você vai ver Abrão edificando. Isso aqui, pastores, é só para quem está ligado ainda. Porque quem caminha com Deus é assim. Quando o assunto é adoração, ele não precisa de ordem. Eu desconfio de todo mundo que é adorador, mas para adorar no culto precisa de uma ordem do ministro.
Porque quando o assunto é adoração, quem caminha com Deus não precisa de ordem. Ele edifica altar porque sabe que precisa. Eu vou repetir. Quem caminha com Deus não precisa de ordem para edificar altar. Ele edifica altar porque sabe que precisa. Onde estão aqueles que sabem que precisam de altar edificado? Eu não adoro porque sou mandado, diz Abraão. Eu adoro porque eu sei que eu preciso. Eu não preciso de um ordenamento. É uma necessidade da caminhada. Adoração é necessidade. Eu vou repetir isso aqui até alguém adorar. Adoração é necessidade de quem caminha com Deus. Tendo ordem, ele adora. Não tendo ordem, ele adora também. Eu não preciso de ordem, porque isso é expressão da minha necessidade. Escute. Abraão está edificando o altar em Hebrom. E o que ele não imagina é que em Hebrom, nesse cenário da sua edificação, do seu vínculo provisório com a terra e permanente com o céu, nesse lugar da maturidade, Abraão vai viver uma experiência, e com ela eu encerro. Essa experiência tão disruptiva, que vai fazer Abraão ser chamado por outro nome. Abraão tinha uma dor existencial. E que dor é essa? Havia uma incompatibilidade entre o nome de Abraão e a sua realidade. E por quê? Eu vou te fazer pensar. Me dê só um pouco mais da sua atenção. E a gente pula junto. A palavra do Senhor, no seu primeiro capítulo, na sua cosmologia bíblica, dentro daquilo que é a narrativa do começo de todas as coisas, Deus aparece falando. Deus aparece exercendo a sua voz. E quando Deus usa a sua voz, Ele cria o que não existe. Eu vou liberar uma palavra. Porque em ambientes onde a voz de Deus se propaga, já tem tudo para ser um ambiente de criação. Então se comporte, você não está só num lugar para ouvir, você também está num lugar favorável para ver existindo o que não existia. Porque ambientes de fala para Deus também são ambientes de criação. Então no capítulo 1 Deus fala e cria o que não existe. Mas e no capítulo 2? O ser criado à imagem e semelhança também vai aparecer falando. Mais precisamente no versículo 19. E a cena é Deus reunindo os animais para Adão exercer a sua linguagem, dando nome para os animais. O filósofo alemão Walter Benjamin dizia que a essência da linguagem humana é a capacidade de nomear. E o texto bíblico corrobora com isso. Porque a primeira vez, gente, a primeira vez que o homem aparece exercendo linguagem é para dar nomes. Então entenda, no capítulo 1, Deus fala, mas cria o que não existe. No capítulo 2, o homem fala, mas ele não cria o que não existe. Ele dá nome ao que já existe. Porque a voz humana não tem poder sobre realidade. Ela opera na realidade que já foi dada para ele. Então cuidado com algumas teologias que te fazem acreditar que a linguagem humana tem poder para determinar céu. Porque não tem não.
Quem tem poder de criar realidade é a voz do Deus Todo-Poderoso. A voz humana só opera numa realidade que já existe. O que isso tem a ver com Abrão? Ora, tudo. Porque a voz humana nomeou Abrão com um nome. E o nome é Avram, que tem como possibilidade de tradução Pai elevado, Pai excelso. É um nome que conjuga paternidade com grandiosidade. Mas esse é o retrato de Abrão. Ele tem nome, mas não tem realidade. Porque no nome ele é um grande pai. A voz humana ligou ele à paternidade pelo nome, mas na realidade ele está ligado à infertilidade pela realidade conjugal. Abrão então carrega esse martírio. Qual? Eu tenho nome, mas não tenho realidade. Joseph Benson, um grande ministro metodista do século XVIII, contemporâneo de John Wesley, dizia: a maior tristeza de Abrão não é apenas não ter filhos, é não ter filhos e ser chamado pelo nome que ele era chamado. Abrão é um modelo de existência. E que modelo é esse? É gente que até tem nome, é gente que até tem cargo, é gente que até tem título, mas não tem realidade. Quem conhece pelo nome diz é grande pai. Quem conhece pelo nome diz é grande. Mas quem conhece a realidade percebe que o nome é grande, mas a realidade é pequena. Eu vou repetir. A nossa geração está cheia de gente com nome grande, mas com realidade pequena. Mas em Hebrom vai se manifestar uma voz. Eu vou de novo. Em Hebrom vai se manifestar uma voz. E a voz não é a voz de Gênesis 2, que nomeia o que já existe. A voz é a voz de Gênesis 1, que disse: haja luz, e houve luz. E o que essa voz vai promover? Essa voz vai ampliar o nome de Abrão. O nome Abram tem 4 letras no hebraico: Aleph, Vet, Resh e Mem. Mas a voz se manifesta no capítulo 17, dizendo: não se chamarás mais Abram, se chamarás Abraham. Há um acréscimo de uma letra. Não é mais 4 letras, agora são 5 letras: Aleph, Vet, Resh, Rei e Mem. O que isso significa? É Deus falando: a voz humana te deu um nome grande, mas eu, o Senhor, te ofereço um nome mais amplo, mais amplo, mais amplo. Eu vou repetir: mais amplo, mais. Segura que tem mais. Deus está dizendo para Abrão: eu vou tornar o teu nome maior. Antes você era pai elevado, agora você é pai de uma multidão de nações. Deus está dizendo: voz humana tem nome grande, mas eu tenho capacidade de ampliar até aquilo que você chama de grande. Vou repetir: voz humana até tem nome grande, mas eu, o Senhor, amplio até o que você chama de grande. Mas diferente da voz humana, agora, meu irmão, se você não pular com essa, mas diferente da voz humana, que te dá nome grande e realidade pequena, eu amplio o teu nome e garanto: eu vou ampliar a tua realidade. A
realidade que a voz humana não garante, a minha voz garante. A realidade que a voz humana não produz, a minha voz produz. A realidade que a voz humana não teve capaz de te garantir, a minha voz te garantirá. Olha para pelo menos três pessoas e diga para ela: Hebron, lugar de nomes ampliados, lugar de nomes ampliados e de realidades ampliadas. Só quem quer ser alvo dessa voz, fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé edificando altar. Fica de pé adorando. Fica de pé adorando. Fica de pé exaltando ao Deus que amplia o teu nome, mas amplia a tua realidade também. Oh, aleluia. Levante as suas mãos mais alto que você puder. Vamos. Eu quero liberar uma palavra. Hebron está chegando na tua vida em 2024. Não pode melhorar. Hebron está chegando na sua vida em 2024. E o que isso significa? Os teus dias de realidade pequena estão contados. O Deus que amplia nomes, mas amplia realidades, está te esperando em Hebron. Eu quero orar por você. Acabou a vergonha de ter nome, mas não ter realidade. Chegará o tempo do fim dessa contradição. Chegará o tempo do fim da inadequação. Hebron é lugar de inadequações serem resolvidas. Eu quero orar por você. Miqueias, eu sou esse alguém que preciso que Deus amplie a minha realidade. Quem me conhece pelo nome até acredita que eu sou grande, mas a minha realidade é pequena. Saiba de uma coisa: só chega em Hebron quem decide caminhar com Deus. E aqui eu uno o final da minha prédica com o começo. Hoje é noite de decisão por caminhar com Deus. Eu preciso convocar. Qual é o primeiro que vai decidir caminhar com Deus hoje? Se há alguém aqui que quer começar a andar com Deus outra vez, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Vem aqui na frente, vem. Isso. O primeiro aqui. Cadê a festa da igreja? O segundo. Cadê a festa da igreja? Onde está o terceiro? Onde está o terceiro? Mais uma vida no altar. Onde está a quarta? Onde está a quarta pessoa que quer decidir caminhar com Deus? Cadê você? Cadê você? Ainda há tempo. Hebron, lugar de nomes ampliados e realidades ampliadas. Há mais alguém? Há mais alguém que quer entregar a sua vida? Há tempo. Cadê você? Isso, vem. Eu insisto.
Ainda há tempo. O Deus que amplia nomes e realidades está te esperando. Vem. Mais uma. Mais uma. Na internet tem gente se rendendo a Jesus, gente. Cadê a festa da igreja? Por favor, vamos melhorar isso. Melhore isso. Vamos. São almas no altar. É vida no altar. Há mais alguém? O Deus de Hebron te espera aqui. Há mais alguém? Aleluia. Olha o que Deus já está fazendo aqui. Estenda as suas mãos, igreja. Isso. Nada é mais belo do que isso. Novos membros a serem inseridos no corpo, e o corpo orando pelos novos membros. Ainda há tempo. Cadê você? Vem, vem, vem. Vem viver o que eles já estão vivendo. Vem experimentar o que eles já estão experimentando. Ainda há tempo. Eu me sinto impulsionado pelo Espírito de Deus. A porta ainda está aberta. Nada mais importa, eu quero tua presença. Nada mais importa, eu quero ser amigo. Eu quero andar contigo, Deus. Mais um, mais um, mais um. Nada mais importa. Vamos, vamos, tem mais, tem mais. Nada mais Tem mais, tem mais. ser amigo. Eu quero andar contigo, Deus. Senhor, aqui está. Aqueles que ouviram a tua voz, que encontraram o Deus que se revela pela palavra, e que decidiram não só encontrar, mas decidiram desenvolver caminhada. Eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, que toda amarra, que todo bloqueio do inferno seja quebrado, esmiuçado pelo poder que há no nome de Jesus. Nós como igreja apresentamos cada vida, Senhor, e te pedimos, fortalece os teus filhos, a fim de que a caminhada que começa hoje não termine no tempo, mas te encontre na eternidade. Meu Deus, fortaleça os teus filhos e as tuas filhas. Que hoje uma nova história de reconciliação contigo comece. Que as tuas promessas sobre os teus filhos sejam renovadas em nome de Jesus. Que hoje a realidade dos seus filhos sejam ampliadas, porque um nome mais amplo está sendo dado a cada um deles, e o nome é filho, filha, filho, filha, santo, santa, salvo, salva. Aleluia. Quero andar contigo, Deus. Deixo tudo pra te servir. O sobrenatural vou viver. Vamos. Faça a tua vontade, Deus. Eu quero andar contigo, Deus. Deixo tudo pra te servir.